Olá, amigos. É um prazer estar de volta com você, com Classe de Professores, estudando hoje a lição de número 5, Capacitação do Espírito para Testemunhar. Todos nós sabemos que na conversão de uma pessoa a Cristo estão envolvidos o próprio pecador, o ser humano, está envolvido também o instrutor ou a instrutora bíblica, no caso eu e você, a pessoa que lhe dá o estudo bíblico ou que lhe influencia para o Evangelho, e o Espírito Santo. A grande verdade é que você pode ter o pecador, sozinho ele não vai aceitar o Evangelho, ele precisa da influência do Espírito Santo, ele precisa do convencimento do Espírito Santo. Por outro lado, você tem um bom instrutor bíblico, mas isso não basta. Humanamente, não conseguimos levar ninguém a Jesus. Nós precisamos da influência, e não apenas da influência, mas do poder do Espírito Santo na transformação daquela vida e na condução daquela vida a Jesus. Por isso que nessa semana o tema vai versar sobre esta obra do Espírito Santo em nos capacitar para testemunhar de Jesus Cristo ou testemunhar por Cristo junto às pessoas. O primeiro tópico da nossa lição poderia ser assim: o Espírito Santo e o testemunho, a promessa. Ou seja, ali na lição de domingo, nós temos a apresentação da promessa do Espírito Santo. Jesus respondeu à inquietação dos discípulos, à preocupação dos discípulos com a sua ausência. Eles já estavam sofrendo porque eles sabiam que o Mestre iria deixá-los sós e retornar ao céu. Então, nessa angústia, Jesus disse para eles: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador é o Espírito Santo. Se eu for, ele virá para vós, e eu vou-lo enviarei, disse Jesus lá em João 16, verso 7. Percebeu? A palavra grega para consolador, que aparece aí no livro de João, é parakletos. Significa literalmente colocar alguém ao lado de, ou alguém que vem ao lado de, para ajudar, para socorrer. Né? É um propósito, uma pessoa com o propósito de nos ajudar. A verdade é que o Espírito Santo esteve e estará ao lado dos cristãos a fim de capacitá-los e guiá-los no seu testemunho. Então, fica aqui uma conclusão dessa primeira parte da nossa lição. Sem o Espírito Santo, nós não levamos ninguém à decisão por Cristo. O Espírito Santo precisa atuar na pessoa, no pecador, e ele precisa atuar neste pecador aqui, que é o instrutor bíblico, o pregador, o pastor, o evangelista, o membro da igreja que está testemunhando de Jesus. Não há como escapar dessa realidade. E aí fica uma pergunta, fica um questionamento. Temos nós orado mais fervorosamente pelo Espírito Santo na nossa vida, para sermos usados por ele nesse testemunho? Né? O segundo tópico da lição, nós estudamos um pouquinho sobre o Espírito Santo e sua obra. Quando você vai, por exemplo, para o livro de Atos, você percebe que o livro de Atos é a história dos primeiros cristãos, consagrados, cheios do Espírito Santo, impactando o mundo em favor de Cristo. Mas, na verdade, o livro de Atos podia ser qualificado, como alguns dizem, como Atos do Espírito Santo. A gente percebe nitidamente em cada capítulo de Atos, em cada façanha, o toque, o trabalho, não de homens, mas do Espírito Santo através de homens. Este é o grande segredo do livro de Atos e do testemunho poderoso, impactante dos primitivos cristãos. É interessante que o autor de Atos, ele não somente qualifica o Espírito Santo, ele diz que, Atos 1,8 diz, recebereis poder. Ele quer dizer que o Espírito Santo, e aqui eu não estou dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas o Espírito Santo é o poder de Deus que nos qualifica, nos habilita para testemunhar. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, sob o poder do Espírito Santo. Atos 1,8. Mas o texto de Atos também
quantifica o trabalho do Espírito Santo. Não apenas qualifica, ele é o poder de Deus à nossa disposição, mas ele também quantifica. O texto diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados, em Atos 2,41, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Você percebeu? O Espírito Santo não quer apenas nos dar poder, mas ele quer nos usar e ele quer fazer aparecer os resultados desse poder. Nós é que precisamos nos abrir ao Espírito Santo para sermos instrumentos dele e salvarmos muitas pessoas. Muitas vezes nós temos medo dos números, temos medo da quantidade, mas o texto de Atos é claro. O texto de Atos diz que ele não apenas é poder, não é? Ele não apenas dispensa poder sobre aqueles que vão pregar o Evangelho, ungindo a igreja para o trabalho, mas ao mesmo tempo ele mostra os resultados, ele quantifica a obra do Espírito Santo, né? E é interessante também que a obra do Espírito Santo, além de ser qualificada, quantificada, ela é uma obra diversificada no Novo Testamento, né? Quando você lê, a nossa lição trouxe a experiência de Estevão, né? Ele fortaleceu Estevão para testemunhar ali diante dos seus algozes, né? Ele guiou Felipe ao eunuco, lá naquele episódio do tesoureiro da rainha de Candace, que se converte na beira do caminho, né? Ele deu um sinal a Pedro para aceitar os gentios naquela história junto a Cornélio, né? Ele orientou Paulo a pregar na Europa e ali houve uma expansão estrondosa do Evangelho e chegou até nós, né? Então, a obra do Espírito Santo no livro de Atos, ela é quantificada, é qualificada e é diversificada. E, finalmente, um terceiro tópico da lição desta semana é o Espírito Santo, a palavra e o testemunho. A ligação do Espírito Santo com a Bíblia. Isso é muito interessante. Talvez seja o ponto mais, digamos assim, desconhecido da lição desta semana. As demais partes nós já estamos acostumados com elas. Mas a ênfase, digamos assim, não é tão favorecida em nossos dias. Hoje há uma tendência de separar a obra do Espírito Santo em relação à Bíblia. Então, as religiões emocionais, que eu chamo, as religiões baseadas na emoção, as religiões carismáticas, elas são muito ligadas à emoção e elas falam muito do Espírito Santo. Isso é bom, mas há um exagero, porque muitas vezes aquilo que é qualificado como sendo obra do Espírito Santo é nada mais, nada menos que mera emoção humana. E a emoção humana do pecador, ela pode ser descontrolada, ela pode ir para uma direção errada. Então, eu ilustro isto. Às vezes o indivíduo diz assim, eu tenho o Espírito Santo. Então você abre a Bíblia e mostra para ele, por exemplo, os 10 mandamentos, mostra para ele o sábado como dia de guarda. Ele diz, é interessante o que está escrito aí, mas o Espírito Santo não me revelou que eu devo guardar esse dia. Ora, aí está o Espírito Santo está em oposição à palavra de Deus. Então, nesse terceiro tópico, o destaque é esse. A obra do Espírito Santo sempre está relacionada com a palavra de Deus, com o que está escrito. Há uma íntima relação entre a Bíblia e o Espírito Santo. Tanto é que quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo. Nós conhecemos os textos bíblicos que falam disso, não é? É interessante que Atos 4,31, por exemplo, diz que depois que os discípulos oraram, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Você percebeu? Há uma ligação entre ser cheio do Espírito Santo e anunciar a palavra. Então, quando a pessoa fala de que está cheia do Espírito Santo, mas ela não anuncia a palavra, ou ela não crê na palavra, ou ela não interpreta a palavra, ou ela não obedece a palavra, ela não está cheia do Espírito Santo. Ela pode estar cheia de qualquer outra coisa, menos do Espírito Santo. E para terminar, então, pergunte aos seus alunos. Você já teve medo de compartilhar sua fé? Às vezes a gente tem medo. Tem medo porque tem vergonha. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que não pregava no bairro onde ela morava. Porque ela dizia, pastor, eu não prego aqui, eu vou pregar do outro lado da cidade, porque eu tenho vergonha. Porque eu fui um bêbado, eu fui um drogado, eu fui uma pessoa mal vista aqui nesta redondeza, e então eu tenho vergonha disso. Então alguns não pregam porque têm vergonha, outros porque têm um certo medo, outros porque não conhecem o assunto, outros porque têm preguiça espiritual mesmo. Então, você já teve medo de compartilhar a sua fé?
E como o conhecimento do ministério do Espírito Santo reduz esse medo, esse receio e lhe dá segurança ao testemunhar? Converse um pouquinho sobre isso com seus alunos e a gente volta a se encontrar por aqui na semana que vem. Um abraço para você e a gente se encontra. Até lá.